Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Eveliane, sou psicanalista. Hoje falaremos sobre Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica. No vídeo anterior, no Vamos Refletir sobre Isso, eu avisei, né, que eu ia começar a subir os vídeos de alguns autores relacionados à psicanálise em particular, mas também psicologia. E aí eu aviso que eu já tenho o próximo tema do Vamos Refletir sobre Isso, é gratidão. Vou trazer ele dentro de uma perspectiva que muito provavelmente vocês não estão acostumados a ouvir. E eu espero vê-los nos próximos. E falando sobre o nosso protagonista de hoje, né, o Jung, eu não vou conseguir falar tudo o que eu teria para passar num vídeo só, que eu acho que vai ficar muito longo, fica cansativo. Então, eu vou fazer o primeiro vídeo falando da vida, a obra, a carreira, e os demais vídeos, eu acho que mais 2 ou 3, né, falando ali sobre a psicologia analítica, o processo de individuação, vou falar das instâncias da estrutura psíquica, né? Então, do consciente, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, como que elas atuam, qual é a proposta da psicologia analítica em relação a elas, como que elas funcionam e o conteúdo delas. Então, eu vou falar do ego na consciência, da função, vou falar dos complexos entre outros conteúdos no inconsciente coletivo e também dos arquétipos no inconsciente pessoal e dos arquétipos no inconsciente coletivo. Também vou falar dos pares, persona e sombra, ânimo e ânima, vou falar da função do self ali na estrutura psíquica e também, no final, vou falar dos tipos psicológicos, vou falar também das escolas junguianas e vou fechar com uma bibliografia indicada para quem está começando agora, um norte para começar a estudar Jung, ok? Então, vamos começar falando de quem ele era, né? Jung, ele foi um médico, psiquiatra, psicoterapeuta, pai da psicologia analítica, que contribuiu bastante com escritos relacionados a como estavam se dando os movimentos sociais. Foi um grande estudioso das áreas de literatura, artes, filosofia, religião. Esse estudo dele com a religião, com ciências ocultas, levam algumas pessoas que o conhecem superficialmente, até também quando ouve falar dos arquétipos de maneira superficial, a tê-lo como um místico, ou relacionar a teoria também como de uma maneira mais mística, quando na verdade a gente está falando de um cientista. E eu vou mostrar isso para vocês no decorrer, né? Vou falar até de uma tese de doutorado que surgiu através de um desses estudos. Também foi um homem bastante interessado, né, em povos primitivos, né, em como que eles funcionavam. Ele foi olhar de perto, né, no norte da África, esses povos, também os índios pueblos nos Estados Unidos. Um homem bastante interessado nos mistérios da mente humana. E também ele contribuiu, né? Acabou contribuindo com essas áreas e leva a crer que vai contribuir ainda mais, sobretudo com as áreas de antropologia, por exemplo, né? Ele nasceu em 1875 e faleceu em 1961. Então, ele faleceu aos 85 anos, depois de uma vida bastante produtiva, né? Deixando aí um grande legado que foi a psicologia analítica. Ele, falando um pouquinho do contexto familiar, o pai dele era pastor, né? O Jung o via como um homem de fé cega, né? E tinha uma relação mais distante com esse pai. Ele não fazia questão nenhuma de esconder isso. Ele tinha uma relação muito mais próxima com a mãe, e essa mãe sofria de distúrbios emocionais. Jung a descrevia como se ela tivesse duas personalidades. Ele foi ter a primeira irmã aos 9 anos de idade e, assim, ele diz ter bastante, apesar do apreço que ele diz nutrir, né, pela irmã, eles cresceram como se fossem filhos únicos, né? Ele se casa com Emma, né? A Emma é descrita sempre como uma mulher bastante dedicada, né? Uma esposa dedicada e bastante interessada em estudos psicológicos, tanto que ela começa a estudar a Legenda do Graal,
começa a escrever o livro da psicologia, da Legenda do Grau, se eu não me engano, só que ela falece antes de levá-lo a termo. Quem leva esse livro a termo é a Marie-Louise von Franz, que é psicoterapeuta. E Jung também teve 5 filhos, né? Falando da carreira dele, teve uma influência também familiar no quesito financeiro. O Jung, ele desejava ser arqueólogo, mas a família dele não tinha condições de arcar com a arqueologia. E ele ganha uma bolsa para medicina por conta do avô, que foi professor daquela universidade em Basileia. Eu não falei, né? Mas o Jung, ele era suíço. E aí quando ele ganha essa bolsa, e em tese seria assim uma única opção para ele, né? Ele aceita essa bolsa e vai estudar medicina. Quando ele tem 20 anos, enquanto ele está estudando, né, tá em curso ainda na universidade, o pai dele falece. E ele se sente responsável pela mãe, pela irmã, né? Mas ele consegue levar bem os estudos e ele começa a estudar ciências ocultas nesse período, religião, né, de modo geral. Começa a frequentar algumas sessões espíritas. E desse período vai nascer uma tese de doutorado dele, se eu não me engano, 2 anos depois que ele se forma, que é Psicologia e Patologia dos Fenômenos Ditos Ocultos, que vai falar sobre a investigação de um comportamento de uma médium. Então veja, né, o quanto esse estudo com ciência, com religião, está relacionado à ciência, né? Tem cunho científico, né? Ele nos exames finais ele recebe uma proposta interessante para ir para a clínica médica, mas ele acaba optando pela psiquiatria depois dele ler o manual de psiquiatria, e ele vai trabalhar com Blauer, Eugen Blauer, e esse psiquiatra ele é muito importante porque ele fez grandes contribuições para essa patologia da esquizofrenia. Então o Jung ele vai fazer estágio com esquizofrênicos de modo geral, né? E depois que ele faz o estágio, ele vai estudar com Pierre Janet. E Pierre Janet, ele era médico, psiquiatra, neurologista, psicoterapeuta. Ele fez contribuições, inclusive modernas, para estudos de transtornos de ansiedade, fobia, enfim. Jung retorna, né, desses estudos com Pierre Janet já como chefe de hospital. E ele monta um laboratório e ele começa a usar um teste chamado associação de palavras. Esse teste ele é bastante importante para o Jung, porque, assim, a princípio ele tem uma função que seria identificar a personalidade esquizofrênica. No entanto, ele vai dar ferramentas para que Jung se aproprie, se aproxime de termos já cunhados por Freud, de recalque, repressão, inconsciente. E, sobretudo, mais para frente, ele vai ser a base, né, da teoria dos complexos. Então, ele é uma ferramenta que foi bastante utilizada, ele depois deixa essa ferramenta, ele não vê mais como útil para identificar a personalidade esquizofrênica, entre outras patologias. No entanto, ele indica o uso dele para escolas junguianas, para que os alunos vejam como se dão os complexos. Esse teste ele consiste em uma palavra estímulo dita pelo psiquiatra, onde o paciente vai dizer a primeira coisa que lhe vier à cabeça, e não vai ser considerado só a associação, mas também o tempo de resposta, hesitações, reações emocionais, enfim. Ele é um teste que foi muito importante, né? Na entrevista, que eu vou deixar ali na indicação, se vocês assistirem, vocês vão ver que ele valorizou bastante essa ferramenta. Ela ainda foi utilizada por muitas pessoas, bastante usada, mas ela caiu em desuso, se eu não me engano, lá para 2005. Ela já não foi mais tão utilizada. Mas tem junguianos que ainda usam para estudo, enfim. E aí, logo depois, um período depois, o Blauer pede para o Jung tecer um comentário sobre o livro Interpretação de Sonhos de Freud.
Jung diz, inclusive na entrevista lá que eu vou deixar para vocês, que ele teve um pouco de dificuldade, né? Ele leu com bastante atenção, mas teve dificuldade de assimilar algumas coisas, em particular aspectos simbólicos. Quando ele foi se apropriando mais desses aspectos, ele escreveu um livro chamado Psicologia da Demência, que era da esquizofrenia. E ele manda um exemplar para Freud. E a partir daí eles começam a trocar cartas, né? Porque ele começa a enviar para Freud também materiais dentro que ele entende ali no teste de associação de palavras, corroborando ali para a existência, então, da repressão, do recalque, do inconsciente. E pelo que tem aí de registro, são 359 cartas que eles trocaram, até que o primeiro encontro acontecesse em 1907. Esse primeiro encontro durou nada menos do que 13 horas ininterruptas. Houve uma grande paixão assim de ambos, e muitas expectativas. A expectativa de Jung é que ele viu em Freud um mentor, um companheiro que iria, junto com ele, desbravar, né, os mistérios da mente humana. Já Freud via em Jung um discípulo em potencial, né? Em particular também pela condição de suíço, para desvincular a psicanálise do núcleo judaico, né? Então, essas expectativas são bastante grandes e muito importante. Essa relação deles dura aproximadamente uns 5, 6 anos. E aí eles trocam muito casos de pacientes, um interpreta às vezes os sonhos do outro, enfim. Em 1910, o Jung ele é eleito presidente do IPA, que é a Associação Psicanalítica Internacional. Claro que com um pouquinho de influência de Freud, né, que usou um pouquinho da influência dele para que Jung alcançasse esse cargo. E algumas diferenças que já existiam, mas foram ganhando mais força, começou a ganhar força para que culminasse na separação de ambos. A principal delas é, sem dúvida, a questão da teoria da sexualidade, né? Para Freud, a libido ela teria origem única e exclusivamente sexual. Jung ele já via a libido como uma energia vital, e a sexualidade seria apenas uma das expressões, entre outras, como fome, emoções, entre outros. Então, essa é a principal. Existe também, é claro, uma questão que Freud também nunca viu com bons olhos, os estudos de Jung com ciências, o envolvimento, né, do Jung com ciências ocultas. E até o Jung cita no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, né, que ele lembra de uma conversa que ele teve com Freud, que Freud pede para ele, né, prometa-me nunca abandonar a teoria da sexualidade. E o Jung até interpreta como se ele estivesse dizendo assim: meu filho, vá à igreja todos os domingos. E ele hesita, mas ele diz, né, e abandonar o ocultismo. Então, essas diferenças entre os dois são bastante. Já existiam, mas elas vão ganhando força. E aí o Jung ele escreve um livro chamado Metamorfoses e Símbolos da Libido. E aí essa separação se dá por completo. A partir daí, o Jung ele vai desenvolver uma série de teorias que vão se afastar da psicanálise. O inconsciente coletivo, os arquétipos, enfim, toda a proposta ali da psicologia analítica vai se distanciando da psicanálise. No entanto, a separação dos dois se deu por esses dois motivos e vamos colocar o peso maior para a teoria da sexualidade. E também existiam já algumas questões que já estavam afastando os dois, né?
Teve uma viagem que eles estavam fazendo, se eu não me engano, para os Estados Unidos, um tá trocando a interpretação dos sonhos do outro, e Jung pede para Freud, né? Ele diz assim, mas ele pede mais elementos, né, para que ele possa fazer uma interpretação mais fidedigna, né, do sonho. E Freud diz, não se nega a passar essas informações sob a alegação de um receio de perder uma autoridade como mentor. Para Jung, ele perde nesse momento. Então, assim, nunca uma separação se dá do nada, né? Mas para que vocês se organizem e entendam, a teoria da sexualidade, então, foi o peso maior. A questão do Jung estudar ciências ocultas, né? E fechou ali o marco da separação, foi o livro Símbolos e Metamorfoses da Libido, ok? Com essa separação, o Jung, a separação ela é muito dramática para ambos. Ambos têm ali um peso muito grande com essa separação. No entanto, como hoje o nosso protagonista é o Jung, a gente vai falar dele. Quando eu for falar de Freud, aí a gente fala dos impactos para Freud. Então, o Jung ele sentiu como se o chão dele tivesse desmoronado. E ele entra num processo de imersão profunda e começa a estudar o inconsciente. Ele começa a estudar sonhos, visões, ele usa uma técnica que ele chama de imaginação ativa, onde ele sai de um protagonismo, né, de observação do inconsciente, e sim de uma atividade maior. E ele, desse período, ele vai dizer que tudo que ele construiu depois de teoria, né, toda a fase ulterior a esse período, foi só para descrever materiais que jorraram do inconsciente dele desse período. Ele também diz que ele teria facilmente sucumbido à psicose caso ele não fosse o processo de individuação, e caso também ele indica, né, para quem vai fazer esse tipo de estudo em si mesmo, manter ali um contato bem real ali com a família, com a profissão, não deixar os outros afazeres de lado, porque isso seria uma forma de se conectar com a realidade. Então ele é um período muito importante para Jung, né? Essa separação tem um marco, e dessa dor, né, da separação, ele faz ali algo muito produtivo, que é essa teoria, que é a teoria da psicologia analítica. Com o passar dos anos, acontece infelizmente, né, o nazismo vai ganhando força, Hitler vai chegando ao poder, e com isso os livros de Freud são queimados, proibidos, e Freud se vê obrigado a deixar Viena. Enquanto que Jung se torna uma das faces mais reconhecidas da psiquiatria alemã. E com a ascensão de Hitler, ele é chamado desesperadamente, né, por membros da Associação de Medicina Geral para a Psicoterapia, para assumir a presidência, primeiro pela condição de suíço, né, e segundo porque também pela autoridade que ele tinha como médico, né, pelo reconhecimento que ele tinha. E ele vai ajudar, ele vai socorrer assumindo a presidência. E ele vai contar ali na administração, entre outras funções, um sobrinho de um militar nazista. Isso leva a alguns rumores de que Jung teria simpatia ao nazismo, antissemismo, enfim. No entanto, quando ele assume a presidência, ele faz algumas alterações no estatuto para que garanta a estadia e aquisição de novos membros, né? De origem judaica, antinazistas. Logo depois ele escreve também o livro como se estavam dando o socialismo e demais ismos. Ele vai fazer uma associação patológica, né? E nisso o livro dele também passa a ser proibido. E se não bastasse, né, a gente ainda tem também vários membros em cargos de confiança nas escolas junguianas de origem judaica. Então vejam que esse boato realmente é infundado, né? Ele não tinha nenhuma simpatia, muito pelo contrário, né? Ele via isso como um fenômeno patológico. E
é isso, de carreira, né? A gente encerra aqui porque ele vai começar então a escrever a teoria que no começo ele vai chamar de psicologia dos complexos e vai chamar de psicologia analítica. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar então da psicologia analítica, o processo de individuação e as estruturas psíquicas. Espero vê-los nos próximos vídeos. Se você ativar o sininho, né, se inscreve e ativa o sininho, quando chegar o próximo vídeo vocês já poderão ter acesso. Eu tenho aí uma projeção de 7 a 10 dias para soltar o próximo vídeo que vai falar desse tema. Fiquem à vontade para tecerem comentários, tirarem dúvidas e compartilhar com colegas que vocês acreditam que auxiliem de alguma maneira, tá bom? Muito obrigada e até breve.